E aqui, nesse texto, nós encontramos ele falando através de uma parábola. Ele alertando os seus discípulos, e ele conta uma parábola. E nós vemos, amados, que se nós observarmos bem, o Senhor já alertava desde o princípio, que para entrar no reino dos céus é necessário esforço, é necessário renúncia, é necessário, irmãos, que nós venhamos renunciar a nós mesmos, ou seja, abandonar as nossas vontades para fazer a vontade dele. Porque senão nós não conseguimos. Aqui a palavra de Deus nos fala, irmãos, que ele conta esta parábola aos seus discípulos. Certamente eles estavam preocupados em saber como deveriam fazer, como deveriam prosseguir, para que no final eles pudessem estar preparados. Como nós vemos em outros textos, algumas pessoas às vezes indagavam o Senhor, perguntavam: Senhor, como hei de fazer para herdar o reino dos céus? E o Senhor sempre ele falava através de parábolas. E ele sempre, irmãos, ele está reduzindo. Porque na verdade são muitos chamados, mas poucos são os escolhidos. Às vezes nós deparamos ele falando: olha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são multidões que entram por eles, mas estreito e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Em outras parábolas ele diz assim: o reino do céu é semelhante a um pescador que lança a sua rede ao mar e apanha uma grande quantidade de peixes. E aí, quando ele tira para fora, ele escolhe os bons e os peixes ruins ele lança fora. E ele diz, irmãos, aqui que o reino do céu é semelhante a 10 virgens, que elas estavam à espera do noivo. Ou seja, elas esperavam uma festa de casamento, uma boda, as bodas de casamento, onde o noivo iria aparecer, e elas tinham que estar preparadas para receber o noivo. E nós vemos que naquela época as festas de casamento, às vezes elas duravam até semanas. Então era tempo para as noivas esperarem, para as virgens esperarem. E essas virgens, elas acompanhavam a noiva. Eram 10. E elas estavam vestidas da mesma forma. Tinha que estar com a lâmpada acesa, porque o percurso da casa da noiva até o noivo era às vezes distante. E eles naquela época não tinha eletricidade, elas tinham que estar com a lâmpada acesa. E o Senhor compara aqui esta descrição dessa festa aqui de bodas, dessa cerimônia, com a vinda dele, que é o noivo, para buscar a igreja. Aleluia. E a noiva que está à espera do noivo. Aleluia, Deus. E ele diz assim, olha, 5 delas eram prudentes e 5 eram nércias. Ou seja, elas não tinham prudência, elas não levaram azeite
as suas lâmpadas estavam apagadas e estava esperando o noivo despreparado. Amados, esta palavra retrata a igreja de hoje. Ela traz uma figura da igreja. E essas virgens são os crentes. Nós vemos que no meio de uma igreja, nem todos estão preparados para a vinda de Cristo. Nem todos. Porque senão, irmãos, a Bíblia não estaria nos advertindo. Nós